4 horas e 36 minutos, momentos do esporte com o Júnior Cunha aqui no Tarde de Notícias. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Jael. Boa tarde, Arcângela, e também para você que nos ouve aí no Tarde de Notícias. Bora lá falar de esporte. Bora lá, Júnior, falar de esporte. A gente já começa com o Repá, o clássico de domingo ainda está rendendo nos bastidores, né? A diretoria do Remo respondeu à nota do Paysandu sobre os acontecimentos no clássico, né? Ontem o Paysandu divulgou aquela nota, né, falando sobre a situação, chamando de mentiras as declarações que o Clube do Remo divulgou. E ontem também, já ali no final da tarde, início da noite, o Remo respondeu por uma nota. E aí, logo no primeiro parágrafo, o Remo falou que a verdade foi deturpada pelo Paysandu. E no segundo parágrafo coloca que o estádio Bampará-Curuzu não possui estrutura adequada à prática esportiva e aos atletas visitantes que são obrigados a acessar ao estádio no meio dos torcedores. O Remo reclamou, entre outras coisas, que o Paysandu não deu segurança para a delegação azulina chegar ao estádio, porque assim, na Curuzu, quando os times que vão enfrentar o Paysandu, eles chegam pela travessa do Chaco, travessa da Curuzu, que é depois do Antônio Baena, né? Antônio Baena, Curuzu, Chaco. Entram pela Curuzu, descem na porta do estádio e entram. E ali tem um fluxo de torcedores. Claro que o perímetro é isolado para poder ter o acesso do ônibus e a descida dos jogadores. E o Remo alega que o Paysandu não ofereceu segurança para isso. E aí, óbvio que num clássico, o torcedor de cabeça quente acaba hostilizando os jogadores rivais, né? Teve xingamento, tiveram outras coisas, nada além de xingamentos, mas teve uma situação por lá. E além disso, o Remo diz que o Paysandu não ofereceu estrutura para a delegação azulina ficar dentro do estádio. E aí passa por vestiário e também na parte de camarotes, onde o staff do Remo ficou durante o jogo. Lá vou eu dar meus pitacos sobre essas questões. Temos dois aspectos aí, né? Você tem a segurança pública, que é a área externa ao estádio. Creio eu que quem deve garantir isso é o poder público, e a segurança privada interna ao estádio, que sim é a responsabilidade do Paysandu. Agora, isso só evidencia, ao meu ver, que esses estádios, seja Curuzu ou seja Baenão, eles não têm mais condições há muitos e muitos anos de receber um clássico Repá, mesmo com torcida única. E o Júnior traz aqui uma situação em que há um momento, que é o momento em que a delegação do Clube do Remo chega ao estádio, obviamente tem que ser respeitada, todos os seus dirigentes, seus atletas, no meio do fluxo de torcedores. Assim, mas passou pelo meio dos torcedores. Mas se você olhar a Curuzu, quem conhece Belém conhece a Curuzu, se entra pela Curuzu, pelo Chaco, pelo Almirante e pela Curuzu. Você não tem outra alternativa. Qualquer lugar que a delegação do Clube do Remo for entrar, vai passar no meio do fluxo de torcedores e vai acabar sendo hostilizado. E aí é um problema de cidadania, né? Você tem que saber respeitar seu adversário. Então, quer dizer, Curuzu e Baenão não tem mais condições de receber clássico Repá. Não tem, nem com torcida única, e isso vai acontecer também quando o Paysandu for jogar no Baenão, não tem a menor dúvida. Mesma coisa. Porque o Baenão também não tem uma estrutura adequada. Por quê? Porque são estádios muito antigos, né? Eles foram vencidos pelo tempo, eles precisariam de uma modernização completa, de toda uma estrutura, que a gente sabe que exige um poder financeiro que Remo e Paysandu hoje não tem. A gente sabe que é uma situação atípica, né? O Mangueirão está em reforma para receber jogos. Mas está registrado aí o protesto justo da diretoria do Clube do Remo pela receptividade e a falta de apoio e estrutura para a realização do clássico. Tem mais, né? Tem mais, tem o Paysandu. Paysandu, já em viagem para enfrentar o Independente pelo Parazão. Aquela partida da terceira rodada, daquele gramado. Enfim, vai acontecer depois de quase aí um mês. Esse jogo Independente Paysandu vai acontecer amanhã, 7h30 da noite, lá no Rosenão, em Parauapebas. Para esse jogo, o Márcio Fernandes, já que o Paysandu está classificado, poupou aí mais da metade dos titulares. Não foram para esse jogo. O goleiro Elias, os laterais Igor Carvalho e João Paulo, o zagueiro Genilson, o meio-campista José Aldo e os meias atacantes Marlon e Marcelo Toscano. Ricardinho está machucado com um estiramento na coxa direita, assim como o volante Christian. Os dois ficaram em Belém. Quem também ficou em Belém
por questão de lesão, que segue em recuperação, é o volante Bileu. O Paysandu deve ter um time aí todo remontado para esse jogo. A grande novidade é a estreia do Thiago Coelho. Enfim, vai estrear de forma oficial no gol do Paysandu. Ele que disputou apenas um amistoso, um tempo de um amistoso contra a seleção de Barcarena lá em janeiro, e aí sentiu um problema na coxa esquerda. Ficou aí 2 semanas parado. Quando voltou, o Elias já estava bem no gol titular do Paysandu e o Elias acabou ficando. Para esse jogo de amanhã, o Paysandu deve ter em campo, além do Thiago Coelho, Polegar de lateral direito, Everton e Marcão de zagueiros e o Patrick Bray na lateral esquerda. Meio de campo com 3 volantes, Micael, Denis Pedra e Yuri. Ataque com Robinho, Enan e Dioguinho. O único considerado titular é o Marcão. É um Paysandu alternativo aí. Confirmando, professor Arcângela, a lesão de fato do Ricardinho, sentiu no repar, Falamos, inclusive, ontem, né, Falamos sobre essa lesão. essas dores que ele sentiu aí, confirmada. E Thiago Coelho finalmente... Eu já nem lembrava do Polegar, Júnior. O Polegar ele chegou para ser titular. Foi um dos primeiros que chegou, nos primeiros que chegaram, mas o Paysandu acabou trazendo depois o Igor Carvalho, que fez uma boa Série C no ano passado pelo Manaus, e aí, por questão de já naturalidade de campanhas entre os dois, o Igor acabou ficando com a vaga de titular e segue aparentemente para a temporada toda como esse primeiro lateral direito do Paysandu. Agora bora falar de Copa do Brasil, João? Vamos. A CBF alterou os locais dos jogos de Tuna e Castanhal nessa Copa? Isso, Copa do Brasil começando hoje. Para alguns times, as equipes paraenses vão estrear apenas na semana que vem, o Paysandu jogando lá em Macapá contra a equipe do Trem no dia 2 de março. Os outros 2 jogos, Castanhal e Tuna, jogando em Belém. E aí houve uma inversão de mando de campo. O Tuna iria jogar no estádio da Curuzu e agora vai jogar no Baenão. O Castanhal iria jogar no Baenão e agora vai jogar na Curuzu. A Tuna jogando no dia 2 de março contra a equipe do Novo Horizontino. O jogo segue 3h30 da tarde, agora no estádio do Baenão. Castanhal jogando no dia 3 de março contra o Vitória, jogo no estádio da Curuzu, e aí mudou também o horário. O jogo saiu de 7 da noite, passou para 8h30 da noite. Lembrando que Tuna e Castanhal, como não tem melhor ranking que Novo Horizontino e Vitória, precisam vencer os seus jogos para passar para a segunda fase. Em caso de empate, Novo Horizontino e Vitória avançam na competição. Derrota, Tuna e Castanhal obviamente estão fora. Vamos falar então de futebol feminino. Vamos, né? Porque a SMAC já sabe os primeiros adversários do Campeonato Brasileiro Feminino A1. É isso, o campeonato começa já no dia 6 de março, daqui a 2 finais de semana. A SMAC estreia fora de casa contra uma das melhores equipes do futebol feminino brasileiro, contra a Ferroviária, lá em Araraquara, na Fonte Luminosa. Jogo no dia 6 de março. Ainda sem horário definido, o CBF vai divulgar essa tabela durante a próxima semana, mas o jogo confirmado para o dia 6, Ferroviária e SMAC. Na segunda rodada, a SMAC recebe em Belém o Internacional, no dia 13 de março, no estádio Bampará Baenão. E aí, no dia 20, terceira rodada, a SMAC sai para jogar em Santa Catarina contra a equipe do Kinderman, que não é mais Avaí Kinderman. Houve lá uma divisão, o Avaí ficou com a sua equipe e o Kinderman segue disputando a Série A1. Quarta rodada, SMAC e São José, no dia 27 de março, em Belém, também no Baenão. Dia 3 de abril, em Brasília, SMAC pega a Crespon. No dia 17 de abril, SMAC e Grêmio, lá em Porto Alegre, pela quinta rodada, pela sexta rodada. Na sétima rodada, SMAC e São Paulo, no dia 24 de abril, em Belém. E aí, na oitava rodada, a SMAC pega o Flamengo no dia 1º de maio, no Rio de Janeiro. Além dessas equipes que eu citei, passar todas as equipes que vão disputar a competição neste ano na Série A1. São 16 equipes, primeira fase todas contra todas, em turno único, e aí classificam 8 para a segunda fase, as 4 últimas são rebaixadas para a Série A2. Além da SMAC, vão participar da competição o Kinderman, Cruzeiro, Ferroviária, Grêmio, Real Brasília, Santos, São José, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro, Crespon e o Red Bull Bragantino.
Prova de fogo, dificílimo para SMAC esse campeonato, mas é bom para se testar, Arcângela. É bom para medir o estágio do futebol feminino aqui do Pará. Exatamente. Olha, diga-se de passagem, não está fazendo feio, não, tá? Não, sem dúvida. As meninas, mas realmente são valentes, são guerreiras, viu? E fazem bonito. É a estreia dificílima com a Ferroviária, que foi campeã paulista em 2019, foi campeã da Libertadores em 2020, a Ferroviária. O futebol do Internacional de Porto Alegre também é forte, feminino, Kinderman, São José. A trajetória não vai ser fácil, Júnior. Não vai ser fácil. Jogos bem complicados para a equipe paraense. Eu espero que, além de uma boa participação da SMAC, também tenhamos atletas paraenses sendo reveladas, quem sabe buscando novos mercados, a oportunidade de jogar em outros clubes, né? A SMAC ela conseguiu manter aí boa parte do elenco do ano passado que conseguiu o acesso da A2 para a A1, né? E aí, entre esses nomes de destaques, estão as volantes Loura Soure e Loura Capanema, a dupla que forma o meio de campo que dá a contenção e também sai para o jogo para chegar na finalização. Além delas, outro destaque que a SMAC trouxe do Campeonato Paraense foi a Radija, atacante do Clube do Remo, que foi campeã paraense pelo Leão, teve um bom destaque e agora chega aí para reforçar esse time da SMAC. Agora, Júnior, bora trocar de assunto, falar de Federação Paraense de Futebol, porque o impasse em torno da eleição para presidente ainda segue, né? Segue. No dia 31 de janeiro foi divulgado o ofício indicando que a eleição vai ocorrer no dia 15 de março. Porém, era previsto para até o dia 7 de fevereiro ser divulgado o edital com as datas e prazos para inscrição de chapa, para impugnação de chapa e para recursos em torno da eleição. Porém, o edital não foi publicado. Até hoje não há uma publicação desse edital. Então, está sob suspeita de não ter essa eleição da FPF. Porque eu conversei hoje com uma pessoa ligada à federação e essa pessoa me disse o seguinte: não deve acontecer no dia 15 de março porque os prazos estão muito próximos para haver inscrição, para haver impugnação e para haver recursos. Então, deve haver aí nos próximos dias uma nova data para acontecer essa eleição que deveria já ter acontecido em dezembro do ano passado. Além disso, há uma possibilidade do Ministério Público entrar com uma ação na FPF, porque, querendo ou não, o Campeonato Paraense que está acontecendo, ele envolve dinheiro público. E aí, tudo que tem dinheiro público, o Ministério Público fica em alerta. Então, por conta disso, por não ter uma diretoria eleita pelos filiados, há uma insegurança em torno do repasse do dinheiro do Banpará, do governo do estado, para os clubes que disputam o Parazão. Então, o Ministério Público está de olho e há uma possibilidade de entrar com uma representação junto à federação para tentar resolver esse caso da eleição o quanto antes. E uma última informação que até me surpreende: o Departamento de Futebol Feminino, enfim, criado na FPF. Isso aconteceu ainda há pouco, 4 horas da tarde, lá na sede da federação. O Departamento de Futebol Feminino está criado pela presidente Graciete Maueste. Esse departamento ele vai ser gerido por 3 pessoas, por uma comissão. Essa comissão ela é encabeçada pelo Ivanildo Gomes, que já foi dirigente do Paragominas, hoje está na SMAC. E aí um dos desafios, claro, é fomentar esse futebol feminino no estado, né? Fazer com que o campeonato paraense não seja apenas disputado em um mês e no final do ano, tem um calendário específico bem definido para o ano todo, para poder a gente começar a olhar o futebol feminino de fato como ele merece. Em 2022 e agora temos finalmente o Departamento de Futebol Feminino criado na FPF. Isso porque já tem Campeonato Paraense Feminino há anos e anos e anos, e a SMAC jogando o Campeonato Brasileiro, outras equipes paraenses participando de competições nacionais, regionais. Surreal para mim, Arcângela, mas sabe o que eu vejo de bom nisso? É porque a Graciete está lá. Eu ia falar exatamente. Senão não teria saído. É isso mesmo. Né? Então, o comando, né, de voz feminina na FPF fez a diferença para a criação, implementação e instalação desse departamento. Porque senão talvez a gente ficasse falando da necessidade. Não, para mim, né, já existia. Mas... Eu tô em choque aqui, Márcio Cavalcante. Para mim já existia.
Não é porque se tem campeonato paraense de futebol feminino, tem competições de futebol feminino, como é que não tem o departamento de futebol feminino? Não tem lógica isso, O mas... campeonato era organizado pela diretoria de competições na federação, que organiza a base e também o profissional masculino. Que bom que essa lacuna foi preenchida. Que bom que essa lacuna foi preenchida. Muito obrigado, Júnior Valeu. Cunha. Muitas informações, um rico momento do esporte para você que é nosso ouvinte.